Bom, eu sou um capial, nasci no interior. Me criei comendo banha de porco, linguiça, milho verde, quirera. A quirera que hoje em dia os entendidos da alta gastronomia chamam de canjiquinha. Banana com arroz, feijão. E de manhã aquele viradão de feijão com ovo frito, já logo cedo. Ou a inesquecível farofinha de ovo com farinha de milho, servida com aquele cafezinho forte e doce, coado num coadorzinho de pano. As fatias grossas de pão caseiro besuntadas com manteiga fresca. Ou às vezes aquelas grossas fatias de queijo de fazenda que eu gostava de passar na frigideira. E aquela mortadela, né, que na época era comida de pobre, mas que hoje em dia os ricos gostam de dizer que é gourmet, que é chique. E o dia transcorria na sua normalidade, né? Eu ia para a escola com a minha mãe, que na época era diretora de um colégio rural. Eu tinha aulas de técnicas agrícolas ministradas numa enorme horta que tinha nos fundos do colégio. E de lá vinham cenouras, mandiocas, batatas, cabeças de alface, rabanetes. E tudo isso ia pro panelão da cantina para depois virar, tipo, sopas, bolos, tortas. E a gente comia vorazmente na hora do lanche. E aí depois da aula eu ia naquela banquinha que tinha do outro lado da rua, na frente do colégio, para comprar um doce de leite, ou uma paçoca, um doce de amendoim, ou uma teta de nega. E aí eu chegava em casa na hora do almoço, né, e era aquela festa. O arroz branquinho feito numa panela velha de ferro e puxado no alho, né, feijãozinho com um pedaço de toicinho, um belo ovo frito, ou então abobrinha, chuchu, ou qualquer outra coisa que minha avó tivesse no quintal e que ela tivesse resolvido fazer naquele dia pro almoço. Às vezes rolava um frango caipira, assim, tipo, refogado um monte na panela de ferro até ele ficar marronzinho. Putz, eu adorava aquilo. Depois de mais velho com a profissão, eu descobri que isso tinha um nome, isso se chamava deglaçar, o fundo da panela. E de sobremesa era sempre uma compota de pêssego caipira, ou uma canjica, ou uma compota de pera, ou então aquele doce de abóbora ótimo, que era feito com pedacinhos de coco no meio. E daí com a pança bem cheia, eu que era bem magrinho na época, eu ia e me sentava numa escrivaninha vermelha bem antiga que tinha no canto da casa da minha avó, para fazer a lição de casa. Depois eu ia brincar com os cachorros, ou então eu ia andar de bicicleta naquelas ruas poeirentas, né, com aquela terra vermelha típica do interior do Paraná. Eu atirava pelotinhas assim de barro, de oleiro que eu fazia com estilingue, me sujava feito um porco, né, tipo rolando na lama, rolando no gramado, em qualquer lugar, subindo em árvore. E eu participava de aventuras incríveis com os meus amigos, andando no meio do mato, né, tipo procurando uns buracos de tatu, procurando rastro de raposa ou algum passarinho morto no meio do caminho. E daí chegava a hora do café da tarde, né. Isso é uma coisa bem típica do interior, o café da tarde. E lá vinha aquele café com leite, os bolinhos de chuva, ou de polvilho, umas roscas doces que a minha avó fazia, bolo de fubá. E às vezes na época do milho verde, tinha pamonha, curau, ou então uns bolos ou umas broas enormes que minha avó fazia com aquelas raspas que ficavam do milho. E o dia já estava quase acabando. E aí eu me sentava no sofá para ver a novela com a minha avó, e logo meu avô chegava do trabalho e me ajudava com a lição de matemática, porque eu sempre fui uma merda com matemática. E enquanto isso ele ficava lá na varanda fumando um cigarrinho, me contando a história da assombração que eu adorava. Até a hora do jantar. E o jantar sempre era uma sopinha de alguma coisa, ou então um caldinho de alho e óleo com ovo estralado no meio, uma sopinha de abóbora. Sempre tinha umas torradinhas que a minha avó fazia com queijo e tomate, assim, quase brusquetas, né? E logo depois da última novela da noite todo mundo ia se deitar, né? Porque no interior a gente não dorme muito tarde. Todo mundo ia descansar para recuperar as forças para começar tudo de novo no dia seguinte. E hoje eu moro na cidade, eu vivo na cidade. Me tornei uma pessoa urbana. Só que mesmo depois de tanto tempo assim sob essas luzes artificiais de sódio que banham a maioria das cidades, e mesmo tendo sido tragado pela tal vida da cidade, eu ainda lembro. E eu ainda sinto falta daquela lua grandona que ficava naquele céu tão escuro lá no interior olhando para mim no início da noite. E às vezes eu fico aqui olhando pela janela, né, vendo tudo de longe. E eu fico aqui tão matuto, tão capial.